Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Bora falar sobre como o São Paulo está nessa parada, falar um pouco sobre o momento do time, possíveis carências, pontos a serem melhorados e também um pouco mais sobre o que esperar do São Paulo na volta, ainda mais sobre a mudança de técnico. Então, dá um panorama sobre o momento atual do São Paulo. Bora lá, já peço você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força de olho esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. O São Paulo que vai voltar da parada de cara nova, né? Decidiu aproveitar a pausa para demitir o Zubeldia, na verdade ele pediu demissão, mas também é o famoso e acontecer de qualquer jeito, e anunciar a volta dele, Hernan Crespo, que mesmo depois da saída se manteve muitos torcedores fãs do seu trabalho, saudosos, e que agora está de volta ao comando tricolor. Passou esse tempo todo também treinando muito no futebol árabe, o Al Ain foi um grande trabalho dele, onde ele inclusive levou o time ao Super Mundial de Clubes, e agora está de volta ao São Paulo. Não foi um trabalho tão longo, mas foi um trabalho marcante. Foi importante aquela passagem, né? Porque ele ajudou a tirar o São Paulo da fila, né? Sendo paulista, que foi muito importante para isso, para tirar esse peso de anos sem títulos. E queira ou não, isso também foi importante para o São Paulo até ter uma capacidade de tranquilidade, mesmo pensando no título da Copa do Brasil. Ter um peso menor nas costas, até para já ter ganhado o Paulista no anterior, sob o comando do Crespo. E acho que dava para esperar do ponto de vista do técnico, o trabalho do Crespo, um time que ele gosta de times com três zagueiros, então não ficaria surpreso em o São Paulo atuando com linha de três, até porque as opções de zaga do São Paulo oferecem isso, né? Você tem um Arboleda, um Alan Franco, Ferrarese, Sabino, Juan, são jogadores que oferecem essa possibilidade. Aqui eu não estou entrando tanto no momento, na qualidade deles, mas eu acho que é um elenco de zagueiros que oferece isso ao técnico. E o Crespo, já sendo um cara que gosta, eu não ficaria surpreso dele fazendo isso. Ainda mais se você tem, por exemplo, laterais como o Wendel, até os dias, o Cedric, pode estar também numa linha de três, né? Um lateral mais por dentro e em fase defensiva jogando como lateral, dependendo do que for o ala. Eu acho que falta para o São Paulo jogadores dentro dessa ideia do Crespo com maior capacidade ofensiva nas alas. Eu acho que falta esse mais poder de fogo. O Cedric não é esse jogador. O Wendel e Enzo Dias também pode até ser, mas para mim tem tanta essa característica. Eu acho que falta isso mais pro elenco de São Paulo. É um elenco com todo mundo saudável. É um time com 11 titular muito competitivo. Muito competitivo. Acho que o time consegue competir, fazer jogo duro contra qualquer time no Brasil. Você tem um jogador de qualidade técnica acima e capaz de decidir um jogo. Eu tô falando de Stani Mufasa, o Rafael, um Arboleda, Alan Franco na zaga, uma zaga sólida. Os ambos estão bem. O meio-campo com Alisson, Pablo Maia, Oscar, Lucas, um meio-campo de qualidade. O ataque agora, Caleri só na próxima temporada, mas ainda tem o Luciano, o André Silva, pode ser útil, a contratação de Neno, que eu achei uma boa aposta do São Paulo, dado o momento do clube. Você tem jovens da base com talento, potencial, podendo ser também boas opções, um Ferreirinha também podendo ser uma opção jogador de velocidade, que antes da eleição viu um ótimo momento, craque Neto que o diga. Então, eu acho que o São Paulo tem, por exemplo, uma capacidade de montar um 11 titular competitivo para fazer grandes jogos com qualquer clube. A questão para mim é muito mais a profundidade desse elenco. Para mim, eu já comentei em outros momentos, até antes, o brasileiro é um elenco que falta profundidade. Poderia estar pior a situação se não fosse a base, se não fosse Cotia aparecendo para dar mais opções. E vamos ver se o Crespo usa mais isso. Né? Um dos defeitos, um dos problemas do trabalho do Zubeldia nesse ano foi justamente isso. O quão conservador ele foi no uso da molecada da base. E de como, na hora que apertou o negócio, foi justamente esse menino da base que ajudaram o São Paulo a estar numa situação menos pior do que estava. O trabalho do Zubeldia claramente tinha batido no teto e não tinha mais tom de evoluir. Não estava conseguindo, o time estava jogando cada vez pior com ele. Tem limitações, de fato, não é um melhor elenco do mundo, mas também, para mim, o time do São Paulo é melhor do que a reta final do trabalho do Zubeldia fez parecer. E você tinha um elenco de jogadores jovens que tinha capacidade de ganhando minutos, especialmente no Paulista, de crescerem, serem mais úteis e aumentarem a capacidade e a profundidade desse elenco. E até falando sobre isso, o São Paulo tem primeiro que pensar em quem vai sair, né? O São Paulo também não tem uma vida financeira tão fácil assim. Hoje as conversas, quando as notícias sobre São Paulo, sobre elenco, são muito mais de jogadores que podem sair do que jogadores que podem ficar, podem chegar. Isso eu acho preocupante. Algumas saídas não vão fazer falta, mas o Igor Vinícius saindo pro Santos, não vai fazer falta, a verdade é essa. Alguém já estava assim, aquele clima de já acabou a passagem. Então, acaba não vinha tão bem mesmo, então tudo bem.
você tem alguns jogadores que não estão jogando, então isso aí é uma coisa. Agora, a possibilidade, por exemplo, de você perder um Pablo Maia, aí já é um desfalque pesado. Para mim, a questão de você perder algum desses jovens, para mim também, sim, é algo triste. É um efeito no clube que não tá numa boa vida financeira e eu acho uma pena. Por exemplo, Matheus Alves, que até o momento desse vídeo deve ir com grande chance de futebol russo. É menos uma opção do elenco. Um elenco que já não é tão longo. As notícias de possível saída, por exemplo, do Ian Francisco. E para mim, um exemplo de jovem que deveria ter ganhado mais minutos, para mim, o potencial que ele tem, também é isso. É menos uma opção para o elenco. Também já não é muito vasto. Então, eu acho que o São Paulo tem que pensar nisso primeiro, ver quem vai sair, o peso dessas saídas e se vai ter capacidade de repor. Não só tô falando de qualidade, mas também até numérica. O São Paulo, como eu disse, já não é o elenco mais longo do mundo. Se começar a ter saídas, 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 isso pode gerar um problema. Porque é um São Paulo que vai ter três frentes. É um São Paulo que vai estar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Então, um São Paulo que vai precisar ter um elenco mais robusto, que vai precisar ter mais opções no banco, ainda mais que a gente já viu nesse primeiro bimestre que é um São Paulo propenso a alguns jogadores têm propensão à lesão. E essa questão do DM também foi um problema do São Paulo nesse primeiro bimestre. O Lucas sofrendo com lesões, tem uma expectativa que ele volte em agosto, que ele possa voltar ainda em julho, ou seja, quando o time voltar da pausa, o Lucas ainda vai estar no DM. O Oscar mesmo vem tendo problemas com lesão. É esperado, um jogador que jogou tanto tempo na China, etc., que talvez tivesse um problema físico no início. Já perdeu o Caleri, Paulo Maia e outros jogadores do Alisson já tem problema com lesão também. Então, essa questão física, o São Paulo já está tendo problemas com lesões. Você tem um elenco ficando cada vez mais curto, é ainda mais problemático. Vamos ver como o Crespo vai trabalhar isso, como ele vai trabalhar essa rotação de elenco, porque é um elenco que não dá, que não tem condições de ir pé embaixo todo jogo. Precisar de mudança, vai precisar rodar. Você já tem alguns jogadores principais, jogadores já são mais experientes, especialmente Lucas e Oscar, não dá para todo jogo ir com eles. Acho que muito do Zubaldino Paulista forçou demais isso e tudo mais. Vamos ver qual vai ser essa configuração ofensiva, pensando em como ele vai fazer para encaixar Oscar, Lucas e Luciano quando eles estiverem bem, mais um centroavante, de Neno, André Silva. Foi um problema também no primeiro semestre como encaixar quatro jogadores assim, na parte ofensiva sem comprometer o sem bola, sem, sem comprometer a transição. E acho que passa também pelo trabalho do Crespo conseguir recuperar um bom nível de alguns jogadores, especialmente na defesa. O Bolera, o Franco já tiveram momentos melhores, entre outros jogadores. Mas é isso, também passa, vamos ver qual a capacidade de São Paulo de trazer novos jogadores. Como eu disse, se a ideia do Crespo for um time, por exemplo, com linha de três zagueiros e alas, eu fico curioso para saber quem vai ser essa opção. O Ferreirinha poderia ser um jogador? Poderia. Um jogador jogar mais aberto, etc. Mas, normalmente, é um jogador também que já teve problemas com lesões em alguns momentos de estabilidade. Eu sinto mais falta de, principalmente na lateral direito, de uma opção com mais poder ofensivo. O Cedric até tá jogando mais do que eu esperava, mas ele não é exatamente esse jogador. Na lateral esquerda, acho que falta o Enzo Dias, alguém se firmar de vez. De volante, o Marcos Antônio melhorou e uma grata surpresa a melhora dele, mas caso o Pablo Maia saia, vai precisar de um volante que chegue para ser titular. Eu gostaria até de mais de uma opção além disso. E do ponto de vista ofensivo, o Dineno já foi um bom reforço. Eu acho que a questão ofensiva é muito mais conseguir manter os jogadores saudáveis. Então a gente tem o São Paulo que hoje, para mim, vai ter voltado essa pausa. O elenco tendo que dividir a atenção em três competições, com um novo trabalho de técnico, então aquela incógnita sobre como vai ser, quais jogadores vai mais utilizar, qual vai ser o esquema, a ideia de jogo inicial. E o Crespo, pelos seus trabalhos, a gente sabe que os times do Crespo têm uma veia mais ofensiva, têm boa capacidade de fazer gol, mas são times também que defensivamente têm problemas. O trabalho dele no São Paulo também acabou por isso, o All-in também coisa começou a cair também por isso, a dificuldade de montar defesas seguras. Isso pode ser um problema para o São Paulo, que já também não está na melhor posição possível da tabela brasileira, não pode deixar o brasileiro de lado. E, claro, a Libertadores é uma grande competição, mas assim, eu acho que o São Paulo tem potencial para ser um time que joga melhor, tem um potencial maior do que ele tem atualmente, mas para atingir potencial não basta só o trabalho do Crespo acontecer. Acho que basta jogadores ficarem mais saudáveis, especialmente suas principais estrelas, e não ter percas significativas no time titular. E, se possível, trazer alguns reforços. Como eu disse, o São Paulo, para mim, tem um 11 muito capaz de ser muito competitivo. Mas quando vai para o banco, já cai um pouco de nível.
Se perder mais alguns jogadores, se não tiver reposição, se esse elenco que foi encurtando, isso tudo pode atrapalhar bastante o trabalho do Crespo e colocar o São Paulo em dificuldades no Campeonato Brasileiro e até nas competições de mata-mata. Mas essa é a minha opinião. Espero que você deixe nos comentários se você concorda, discorda de alguma coisa, a sua opinião também sobre esse momento do São Paulo, sobre o que esperar do clube nessa volta após a Copa do Mundo. E o espaço aqui é sempre livre para você comentar, né? Espaço livre aqui, liberdade de expressão aqui, né, neste canal. Então, mais uma vez, peço para você deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.